Uma pessoa está pedindo uma reflexão sobre a importância da pontualidade. Quando há alguma coisa a manifestar, quando há alguma coisa a acontecer, aquilo é previsto e aquilo é organizado dentro de certas conjunturas, porque tudo o que acontece está ligado com o funcionamento geral do todo, do cosmos. Então, se está programada uma coisa, por mais que a gente pense que é insignificante, aquilo está inserido numa ordem geral, sempre. E esta ordem geral é um conjunto, é uma reunião de energias e, portanto, de movimentos. Então, para surgir uma coisa, é preciso observar toda uma conjuntura. São astros, são planetas, são energias, são seres, pessoas no plano externo, no plano interno, que estão de uma certa forma coligadas com aquilo. Então existe um momento em que aquela conjuntura é perfeita para a coisa acontecer. Se nós nos atrasamos, a coisa vai acontecer sem a conjuntura toda. Da mesma forma, se nós nos adiantamos, se precipitamos, então a conjuntura ainda não existe, a conjuntura não está formada. Então vocês podem fazer um exame de consciência, pode fazer uma retrospectiva, examinarem o que fizeram antecipadamente antes da hora e o que fizeram depois da hora. E vocês vão notar que tanto quando se antecipam como quando se atrasam, vocês vão sempre notar que ali faltam alguns elementos, que alguma coisa não dá certo. As coisas podem até acontecer, mas nunca é como se fosse na hora certa, nunca é como se fosse pontual. Quando nós somos pontuais, quando estamos na hora, com tudo, ali é uma conjuntura formada que faz parte da realização. Então, você fazer uma coisa com atraso ou fazer uma coisa antecipada é fazer algo sem toda esta proteção, sem toda esta base. Vai sempre faltar aí algum elemento. E uma pessoa diz que pela segunda vez ela desperta com o nome dela sendo pronunciado. Ela ouve claramente o seu nome, mas ela não pode reconhecer quem a chama. É porque quem a chama não é nenhuma pessoa. Isto é o ser interno dela que a está chamando, porque há alguma coisa importante a fazer nesta conjuntura, pontualmente. Isto é o momento de acontecer alguma coisa, é o momento dela tomar alguma decisão. Por isso que ela está sendo chamada pelo nome. Aí é preciso levar em conta que existe esta voz interna, que existe esta presença interna, que ela nos guia, e aí pedir que fique claro o que é que tem que acontecer, que fique claro para ela o que tem que fazer. Porque evidentemente é um momento cíclico importante. E uma pessoa diz que em um procedimento aqui em Figueira, que lhe foi indicado que ela deveria deixar algo, abandonar algo. E que ela pedisse um sonho para saber o que ela deveria deixar. Então, na mesma noite, ela sonhou que estava com vários papéis no colo e que ao se levantar, estas folhas todas caíram no chão. E aí ela começou a preparar estas folhas para tomar de volta, quando alguém gesticulou dizendo: "Não pegue, é bom mesmo deixar. Deixe isso no chão." Então,
Essas folhas que a pessoa guardava podem estar significando as suas recordações, os seus registros de coisas supérfluas, passadas, folhas avulsas, todas escritas. Esse dia a dia inútil, esse dia a dia supérfluo, tolo, todo anotado, todo guardado. Então, jogar fora todo esse registro, jogar fora toda esta recordação. Aqui estão perguntando o que é uma encarnação de síntese e que função cumpre essa encarnação de síntese. Através das vidas, nós vamos deixando vários processos incompletos. Nem sempre os processos concluem numa determinada encarnação. Então, muitas vezes aquilo vai ser concluído numa encarnação sucessiva, quando existe uma oportunidade kármica daqueles mesmos elementos se reunirem de novo, porque podem não estar encarnados ao mesmo tempo. Então, é só quando se forma uma conjuntura adequada e favorável que nós vamos concluir um processo de encarnações anteriores. E uma encarnação de síntese é uma na qual muitos destes processos não terminados vão concluindo. Então são encarnações muito intensas, nas quais o indivíduo vive coisas inacabadas de encarnações anteriores. E é muito importante estas encarnações de síntese, porque vários processos kármicos antigos vão se fechando e vão se resolvendo. E com isto, depois de uma encarnação de síntese bem feita, com vários processos encerrados, nós podemos partir para outros processos mais evolutivos, liberados destas coisas não concluídas. Isto é uma resposta no âmbito da lei kármica material. Mas na Terra e a humanidade está se preparando para transcender esta lei kármica material. Mas isto é vigente para muitos. E uma pessoa diz que gostaria de estar em vigília, mas os seus pensamentos giram em torno de coisas supérfluas o tempo todo. Ela pede ajuda, usa os mantras, com os cânticos, muito regularmente na vida dela, mas nem sempre isso é suficiente. E quando eu me vejo, estou às voltas com a minha mente, quando vou fazer vigília. Já melhorei muito, graças às ajudas internas que tenho tido. Então, aqui o que está faltando é despreocupar-se disto. É continuar trabalhando, mas sem se preocupar com o resultado. Isso é que está faltando. Porque aqui o que está atrapalhando é a pessoa estar preocupada com o processo dela. Então ela continua fazendo o que faz, mas tira a preocupação. E uma pessoa está pedindo aspectos práticos da lei da purificação, por exemplo, como fazer a purificação na vida diária. É muito simples a purificação na vida diária. Trata-se de você estar atento às palavras que você pronuncia. Basta que você esteja atento ao que você diz, ao que você fala. E estar atento ao que passa pela sua mente. Essa é a purificação na vida diária. Então você tem que estar o tempo todo olhando o que passa na sua mente para dissolver, eliminar ou transformar o que for negativo. E cuidado com o que fala, cuidado com o que você diz, porque o que você diz constrói. Então, se você pensa e fala sob o seu controle, se você pensa e fala sabendo o que está pensando, sabendo o que está dizendo, e selecionando o que pensa, e selecionando o que diz, você está fazendo a purificação na vida diária. A partir daí,
começam a surgir circunstâncias favoráveis para esta purificação se aprofundar. É claro que na purificação da vida diária estaria incluído excluir certos tipos de alimento, como cadáveres de animais, gorduras em excesso, estas coisas, isso vocês sabem. Mas o principal é a palavra e a mente. E depois também é muito importante o que se come. Porque comer carne de animais assassinados não é só uma questão higiênica, não é só uma questão de você não ingerir um elemento putrefato ou semi-putrefato, não é só uma questão de higiene, é também uma questão de trabalho kármico, porque com isso nós estamos endossando o assassinato de milhões de animais. E enquanto houver o assassinato de animais para que o homem se alimente deles, haverá guerras. Então, mesmo que o mundo todo não queira guerra, acontece guerra porque é kármico, porque se mata animais para comer. Porque quando se derrama o sangue animal, acabamos vendo o nosso sangue derramado um dia. E como são milhões de animais por dia que têm o sangue derramado, para equilibrar isto, só uma guerra. Porque é numa guerra em que milhões e milhões vão derramar o seu sangue. É uma questão de equilíbrio kármico. E há muitas pessoas procurando retiro. E nas terras do Sol há uma situação favorável para isto. Na Casa do Silêncio também, mas só que na Casa do Silêncio se tem mais isolamento do que nas terras do Sol, e na maioria das vezes o retiro na Casa do Silêncio está ligado a algum tipo de tratamento. E uma pessoa então que passou por essas experiências está nos perguntando o que acontece em um retiro. Bem, várias coisas acontecem conosco quando fazemos um retiro. E claro que dependendo do retiro que fizemos, dependendo do grau de interiorização, dependendo do grau de contato que nós conseguimos, será então o resultado. Um retiro bem feito traz uma mudança nos 3 corpos da personalidade. E a partir daí, o indivíduo começa realmente a se transformar. Então, em um retiro bem feito, se a pessoa está realmente retirada das suas preocupações normais, se ela está desligada da sua vida humana, da sua vida externa, enfim, se ela está realmente em retiro, se ela está realmente com o centro interno dela, o seu corpo físico fica mais subordinado à mente do que era antes. Então, o corpo físico, no retiro, com tudo aquilo que se passa ali, pela série de, eventualmente, pressões pelas quais ele passa, este corpo tende a se subordinar mais à mente, tende a obedecer mais à mente. Então, depois de um retiro bem feito, se a nossa mente dá uma ordem para o corpo, ele tem mais inclinação para obedecer. Quanto ao corpo emocional, ele passa a se subordinar mais à intuição. Em vez do corpo emocional começar a manifestar as suas impressões emocionais e emotivas, durante o retiro começa ali a haver uma mudança nesses contatos do corpo emocional também. Então, enquanto o corpo físico fica mais subordinado à mente, o corpo emocional fica mais subordinado à intuição. O corpo emocional prefere a intuição. A intuição é mais na natureza do emocional do que a mente. Emocional e mente não combinam muito bem.
Mas emocional com intuição combina muito. Então, num retiro bem feito, este corpo emocional fica bem mais disponível para a intuição. E muitas vezes nós recebemos uma intuição através do emocional. Isto quer dizer que houve ali uma ligação. Nós podemos, com o emocional, sermos intuitivos até um certo ponto. Quanto ao corpo mental, depois de um retiro bem feito ou durante o retiro, este corpo mental vai se subordinando mais ao centro interno da consciência. Então, o corpo mental vai se subordinando ao eu interno, ao eu superior. Então, o retiro tem muitas repercussões na personalidade. Só isto já é um grande trabalho feito pelo retiro e uma certa mudança que aconteceu em nós por estarmos retirados do nosso círculo de influências normal, que, em geral, não facilitaria tanto para estas subordinações acontecerem. No retiro, como nós não temos nada nos solicitando, então os nossos corpos, mental, emocional e etérico-físico, começam a ficar disponíveis para outras ligações. E como no retiro não acontece nada que solicite os corpos, no retiro bem feito, estes corpos se inclinam para outras ligações. Então eu vou repetir, porque parece que vocês estão muito interessados nisto. Vocês sabem que vocês podem fazer retiro até em casa, não é? Que estão em estado de consciência. Isto é uma forma de vocês estarem dispostos a mudarem de ritmo. Então vocês podem fazer um retiro onde quer que estejam. Porque mesmo que em um retiro ou numa série de retiros vocês não consigam todas estas realizações, isto não importa. A cada retiro vocês irão construindo mais um pouco nessas mudanças na personalidade, nos corpos da personalidade. Então o corpo físico subordina-se mais à mente, o corpo emocional subordina-se mais à intuição e o corpo mental subordina-se um pouco mais ao centro interno da consciência. E a partir daí, é a partir destas subordinações que os corpos aceitam que começa uma transformação real nos corpos e, portanto, na personalidade. Sem isto, não há praticamente transformação. Sem isto, há pequenas mudanças de hábitos, de costumes, de ritmos, mas não transformação. Para haver realmente transformação, precisa que estes corpos se subordinem de uma forma mais decidida a esses níveis superiores. Agora, o que acontece também num retiro, depois destas coligações feitas, é que o nosso lado material mais denso, que já podem ser os corpos sutis, que já podem ser outros núcleos do nosso ser. Então, o lado mais material e mais denso desses núcleos começa a ser absorvido pelo mais sutil. Então, num retiro, geralmente, naturalmente, não acontecem coisas violentas. Num retiro, não precisam acontecer coisas drásticas. O que acontece realmente num retiro bem feito, num retiro harmonioso, ordenado, com uma energia correta, não? O que acontece ali é que as nossas coisas mais densas vão sendo absorvidas nas mais sutis. Vocês notaram, se vocês estão em retiro, vocês notam que não há lutas, não há problemas, a não ser que não tenham conseguido entrar em retiro. Mas se entraram realmente em retiro, o processo ali não é de luta, o processo ali não é violento. Ali é um processo de absorção. É um processo das coisas densas serem absorvidas
Por isso é que é tranquilo. Por isso é que o retiro não é um exercício, não é uma atividade agitada, na qual você tenha que lutar ou tenha que empregar força. Isso tudo no retiro não precisa acontecer, porque a energia do retiro não é essa. A energia do retiro é de absorção, é de absorver o que você tem de mais denso para os níveis mais sutis. E no retiro, este processo de absorção, que é muito tranquilo, muito harmonioso, se dá também com forças cegas que possam estar nos nossos corpos, com forças negativas que possam estar nos nossos corpos. Então, estas forças negativas em um retiro, como se elas fossem selecionadas e tudo que é válido, salvável, isto é absorvido também e se transforma dentro das nossas forças inteligentes em algo que vai compô-las. Então é uma espécie de alquimia que acontece no retiro. Essas forças cegas vão então se transformando, aquelas que são resgatáveis, né? Agora as forças cegas que não são resgatáveis prosseguem ali e quem sabe em retiros sucessivos isto vai então prosseguindo e o trabalho vai então se aprofundando. Então, dos aprofundamentos que se dá numa série de retiros que a gente possa fazer, é claro que isso não poderá acontecer num retiro só, mas numa série de retiros, então as forças cegas que estão entranhadas nos nossos corpos começam a serem trabalhadas muito suavemente e a nossa parte mais inteligente, a nossa parte mais válida, a nossa parte mais lúcida dentro da energia de amor começa a absorver tudo aquilo que é resgatável destas forças cegas. Então, quando nós vamos fazer um retiro e quando realmente acontece um retiro, acontece um processo de seleção muito importante nas forças que estão jogando nos nossos corpos. Muitas vezes uma força cega não pode ser eliminada. Uma força cega pode não ter condições de ser excluída dos corpos. O caminho para esta força cega mudar de teor, o caminho para isso se transformar é o retiro. Então, o retiro é uma atividade muito profunda, se ele acontece realmente. Vocês se lembram que a primeira casa que nós construímos quando chegamos em Figueira foi a Casa de Retiros. Foi construída com este nome e foi uma semente de trabalho de retiro. E estas forças cegas, não inteligentes, que se são resgatáveis, vão sendo absorvidas e vão se transformando. Quando o trabalho no ser fica totalmente coligado com a energia do retiro, isto é, quando no indivíduo o retiro se torna permanente, porque com esta prática ele eventualmente não precisa mais se isolar de tudo para ir fazer retiro. Isto a gente faz enquanto não está em retiro. Precisa ir fazer retiro fisicamente. Isto quer dizer que não vive em retiro. Mas esses retiros podem levar o indivíduo a começar a viver em retiro. Esse estado de retiro pode então ir se instalando no indivíduo e nesses casos, quando o retiro vai se tornando permanente, quando o retiro vai se tornando estável nos corpos do indivíduo, no ser do indivíduo, então estas forças cegas não só elas chegam a serem transformadas, mas estas forças cegas, por incrível que pareça, podem até ser absorvidas no consciente direito,
Pensa que trabalho sobre as forças, que trabalho importante sobre as forças, que só no homem pode ser feito. Só no ser humano pode ser feito. É preciso o mecanismo do ser humano, é preciso esse conjunto de mecanismos mental, emocional, etérico-físico, tudo isso se trabalhando em harmonia, tudo isso harmonizado e tudo isso ficando estável nesta situação de não envolvimento. Com isto, até forças cegas podem ir sendo absorvidas no consciente direito. Isto é praticamente um milagre, mas pode acontecer. Então, isto é um grau de retiro jamais avançado, no qual se chega quando o nosso trabalho de retiro é consciente, é regular, até que ele comece a se instalar no nosso ser. Agora, quando esses 2 graus de retiro já estão realizados, podemos entrar num 3º grau de retiro. Aí o retiro torna-se ainda mais importante do ponto de vista do ser. Porque aí, neste retiro, no qual não está mais acontecendo o trabalho de subordinação dos corpos, isso já está feito. Então, se esses corpos já estão subordinados aos níveis superiores, então no retiro está acontecendo já outra coisa, não mais este trabalho, porque isto já foi instalado, já foi construído. Então aqui os corpos ou a personalidade do ego, ele começa a ser um veículo de radiação, de expressão, de uma energia do alto, dos outros níveis de consciência. Então nós podemos estar num retiro cuidando dos nossos corpos, podemos estar num retiro fazendo um trabalho com as forças negativas, transformando-as e eventualmente resgatando-as, enfim, dependendo do caso, como também podemos estar no retiro irradiando. Isto já é o estado mais elevado de retiro. Então, se o ser entra em retiro, ele não está mais fazendo trabalhos sobre ele. Não está mais havendo esses trabalhos. No retiro está havendo uma irradiação. E esta irradiação é uma irradiação da compreensão e da luz que ele já obteve. Então, se uma pessoa está realmente em retiro, ela já tem um certo grau de compreensão desses mecanismos internos. E no grau mais avançado de retiro, ela então já está irradiando. Esta compreensão, ela já está irradiando isso que nela está acontecendo. E no ela irradiar isto, os corpos, corpo mental, corpo emocional e o corpo etérico físico, adquirem aquele direito kármico de se tornarem instrumentos de uma vontade maior. Então, mesmo que a gente não tenha muita consciência do que solicitar dos corpos, no sentido deles servirem, mesmo que a gente não tenha muita consciência, esta vontade maior tem condições de fluir, tem condições de se introduzir nos corpos, e a partir daí nós não temos mais nenhuma dificuldade por seguir a vontade maior, porque os nossos corpos não oferecem mais resistência. Corpo mental, corpo emocional e o etérico físico oferecem muita resistência a ser aplicada uma vontade maior na vida. Mas aí isto acontece inconscientemente, isto acontece porque os corpos, estando irradiando algo evolutivo, algo superior, que eles treinaram no retiro, eles estando irradiando isto, eles adquirem o direito de receber diretamente esta vontade maior. É por isso que, quando o retiro é perfeito, os corpos já obedecem e aí nós entramos num outro trabalho, que não é mais retiro.
nós entramos no trabalho de vigília. Então é aqui que a gente muda de trabalho. Não há mais trabalho de retiro. Os corpos já estão fazendo esta irradiação, coligados com esta vontade maior. Então o ser do indivíduo, a consciência do indivíduo já está liberada. É um termo mais ou menos exato, mas a consciência do indivíduo já estaria liberada para uma outra atividade. Já estaria liberada para não ficar participando destes jogos, não ficar participando deste tipo de trabalho. Então entra-se em vigília. Aí passa-se para o trabalho da vigília. Na vigília não há nenhuma necessidade de nenhum trabalho deste tipo. Na vigília nós estamos entregues, estamos abertos, não temos ação nenhuma e isto é uma consequência, isto é uma evolução do trabalho de retiro. E os indivíduos que entram em vigília, que estão por momentos ou que estão por mais tempo num estado de vigília, esses indivíduos podem se tornar canais não só para as forças evolutivas, mas esses indivíduos são realmente representantes ou são realmente dínamos de amor espiritual. Porque amor é uma coisa que todos nós conhecemos, mas amor espiritual é outra, desconhecida da maioria. Então é preciso o retiro, a vigília, e na vigília, então, nós ficaremos com esta possibilidade de estar vivendo amor espiritual. Amor espiritual que não é o amor do ego, não é o amor da personalidade, não é o amor consciente. É aquele amor que nós só podemos receber, perceber, sentir, viver e irradiar em vigília. Isto é, num estado de total abstração de tudo aquilo que não é o amor espiritual. Então, esta nossa situação numa vigília real, isto é uma situação de amor espiritual, que ali está se instalando, que ali está acontecendo e nós estamos então vivendo aquilo em vigília. E este amor espiritual tem todas as características da vigília. O silêncio, o desprendimento, enfim, todas aquelas características da vigília, isso tudo são qualidades do amor espiritual, que ali começam a fluir naquele ser. Então veja que nós podemos ver esses retiros que fazemos, aqui ou fora daqui, de uma forma mais adulta, de uma forma mais abrangente, não de uma forma mais ampla, porque isto já vai ajudar a que este processo vá evoluindo no nosso ser. Eu acredito que neste grupo não haja muitas pessoas que vão fazer retiro para descansar ou para se restaurar ou para entrar em calma. Acredito que já passaram deste ponto, não? E passando deste ponto, tendo o retiro como um serviço e não tendo um retiro como algo para lhes fazer bem, que no princípio é mesmo. Nós temos que ir para o retiro até para nos tratar, até para irmos nos trabalhar. Isto são fases, são etapas. Mas nós temos que, com muita coragem, com muita fidelidade, com muito amor, ir prosseguindo nesse trabalho. E não fazer um retiro, depois não fazer mais e perder a continuidade deste processo. Um retiro é algo que tem uma progressão e que tem um valor que pode se acelerar em nós, que pode acontecer em nós com muito mais facilidade do que se nós ficarmos nos esforçando para passarmos por essas transformações. Que através do esforço pode-se também chegar. Mas no retiro, isto é natural. No retiro, tudo isto acontece naturalmente, desde que a gente entre realmente em retiro.
E uma pessoa está perguntando, na vigília, como é que nós recarregamos as energias dos nossos corpos, etérico, astral e mental. Na vigília, nós não temos que nos preocupar com repor energias, porque a vigília em si é uma fonte de novas energias, de energias cada vez mais sutis. E na vigília, a reposição e a elevação da energia dos corpos é contínua. Mas na vigília, esta renovação é sempre por uma energia de melhor qualidade. Então, nós, passando por uma vigília ou saindo de uma vigília, devemos estar muito renovados, muito melhorados, para aplicar uma palavra bem concreta. Então, na vigília, não há nenhuma preocupação de se repor nada. A vigília é um estado que, em si, vai nos auxiliando a melhorar a qualidade em tudo, em todos os níveis. E uma pessoa está perguntando como devemos nos preparar para estes tempos atuais, para o que possa estar acontecendo, ou haverá uma preparação inconsciente. O nosso período de sono, e incluindo os nossos sonhos, são um verdadeiro campo de treinamento para nós. Então, nos sonhos e no sono, nós seremos preparados para aquilo que tivermos de passar, e nos sonhos podemos ter até indicações bem nítidas, bem conscientes para certas situações. Então, durante o sonho e durante o sono, haverá sim preparação dos nossos corpos nos níveis internos para tudo que tiver de suceder. E esse trabalho que acontece conosco de preparo para esta situação mundial, esse trabalho que vai acontecendo conosco de preparação, ele está incluído num trabalho maior. Ele está incluído num trabalho que tem uma repercussão muito mais vasta do que nós possamos imaginar. Porque ao lado desta instrução que recebemos, no sentido de como nos comportar, de como agir, de como ser em certas situações, e os corpos durante o sono ou durante o sonho também estão sendo instruídos, cada um no seu nível. Então, além desse trabalho individual, nós vamos sendo também preparados para ajudar no processo de outros seres, de seres resgatáveis. Então, durante o sono, nós vamos sendo instruídos, vamos sendo preparados ou vamos desenvolvendo energias para quando chegar o momento da ação no plano físico, da ação de resgate, nós termos já os corpos preparados. Isto hoje está se fazendo enquanto o nosso cérebro dorme, enquanto estamos adormecidos. O que está havendo agora ainda não é aquele confronto final entre as forças da luz e as outras. Aí só há uma elevação do ser a fazer para não ficar contaminado por isto. Que isto era previsto para este período e para esses tempos. Isto era previsto, era esperado, e antes que aconteça o verdadeiro encontro, é preciso estar com a consciência o mais distante possível. Karmicamente, estas forças do mal precisam se confrontar, para depois o mal ficar no ponto de ter a batalha final com as forças da luz. Enfim, não pode haver um confronto com as forças da luz estando o mal todo desorganizado, todo subdividido. Então, não pense que isto que está aí é muito grave. Sim, é muito grave, mas não é ainda o que vem.
Então nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. O que vem está bem escondido, olhando de longe, esperando o momento de se aproximar. Então aí precisa realmente estar preparado. Não com armamentos ou com coisas. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para estar no meio disto tudo como se não estivesse. Então é preciso estar num outro ponto, estar com a consciência voltada para o que há de mais alto, de mais elevado, porque o trabalho é um trabalho de radiação, um trabalho de cura, um trabalho de harmonização que sempre faz efeito. Em qualquer situação, isso está fazendo efeito. E enquanto isso, se preparam os tempos de reconstrução da Terra, porque esta Terra, no fim, vai ter que ser reconstruída antes que possa entrar a nova civilização, a nova Terra. Então é preciso que nesses momentos a gente não se confunda, que a gente fique no mais elevado nível possível e, se possível, sem aumentar coligações, com nada. E isto está sempre dentro do tema do retiro, porque em retiro, num estado de retiro, nós ficamos muito mais permeáveis àquilo que é a não luta, aquilo que é o contrário da luta, o contrário do conflito.